Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso com esse tema, nódulo adrenal com densidade inferior a 10 unidades Hounsfield, adenoma sempre. Essa é uma situação que às vezes a gente se encontra, né, e eu acho que talvez é um pouco equivocado a gente rotular sempre esse tipo de lesão como adenoma, tá? Esse caso é um caso que ilustra bem isso e eu queria discutir ele com vocês. Então, tratava-se paciente masculino, 68 anos, procurou o serviço de emergência por suspeita de uma ureterolitise. Então, vamos ao caso. Então, tratava-se de um paciente de 68 anos, a gente está observando ele aqui, um certo grau de esteatose, talvez uma pequena hernia hiatal, tá? Ele já tinha a sua dilatação do sistema coletor, infiltração da gordura adjacente, um cálculo inferior renal, tá? E a sua provável etiologia do processo obstrutivo é um cálculo ureteral nessa topografia, ok? Só que, além disso, ele tinha essa alteração que eu queria discutir com vocês, na verdade é o foco da nossa discussão, é uma formação nodular na adrenal direita, tá? Então vou ampliar aqui primeiro para vocês bem essa adrenal direita, um nódulo relativamente homogêneo, talvez assim, talvez complexidade, uma discreta calcificação periférica, mas no resto absolutamente homogêneo. Já botei a densidade dele aqui, ó, deu em torno de 8 unidades Hounsfield, 8,4, tá? E esse tipo de lesão que a gente acaba rotulando como adenoma de adrenal, tá? Então vamos dar continuidade ao caso. Então, nódulo podenso. A clínica não era decorrente desse nódulo, foi um achado de imagem, a clínica era decorrente de uma ureterolitise direita, que foi perfeitamente diagnosticada por esse exame. Então, vamos voltar ao caso. Então, o nível de apresentação de relatório foi colocado: nódulo podenso na haste medial da adrenal direita, medindo tanto com diâmetro compatível com adenoma, exatamente porque se baseou na densidade sem contraste inferior a 10 para rotulá-lo como adenoma. Esse paciente, na realidade, ele acabou mudando de clínico, o clínico pediu a revisão dos exames dele, né, como habitualmente é feito, identificou essa formação nodular que sugeria adenoma, então ele quis confirmar isso e foi solicitada uma ressonância magnética, tá? Então vamos ao caso agora da ressonância magnética para a gente poder abordar esse tipo de lesão. Então a ressonância vamos iniciar com a ponderação T2. Sempre começo com a ponderação T2 em plano axial e coronal, tá? Então vamos observar aqui, ó, na ponderação T2. Agora eu quero ver a adrenal. Opa, olha a primeira surpresa. Olha a qualidade de hipersinal na ponderação T2. É um sinal bastante elevado, similar das estruturas líquidas que a gente vê, né? Vamos pegar o líquor aqui, ó, e a minha imagem nodular. Vou também observar na ponderação T2 no plano axial, também um sinal bastante elevado, sugerindo, né, um comportamento cístico dessa lesão. Então, habitualmente a gente utiliza também a sequência em fase e fora de fase para ver o desvio químico e identificar se essa lesão tem gordura na sua constituição. Na verdade, quando tem gordura, uma queda na sequência tem um fora de fase em relação a em fase. Na verdade, aqui ocorre o inverso. A sequência tem um em fase já tem um sinal mais baixo do que fora de fase. Um parâmetro que vocês podem utilizar, bastante interessante no paciente adulto, é a medula óssea da coluna vertebral. Medula óssea do adulto, ela é predominantemente gordurosa, então você observa na sequência em fase e na sequência fora de fase. Na sequência fora de fase, uma queda de sinal. Isso dá porque intravox eu tenho representatividade à gordura e eu coleto esse sinal com TE, onde a gordura estão 180 graus opostos. Por isso que onde tem a gordura, a queda de sinal. Um adenoma em tese teria queda de sinal porque ele tem colesterol dentro do citoplasma das células da córtex da adrenal. O colesterol é uma gordura e o citoplasma ele é rico em líquido, então dentro da representatividade do VOX eu tenho, obviamente, várias células, ela é muito menor do que um VOX, então eu vou ter representatividade à gordura, então teria que ter uma queda de sinal na ponderação T1 fora de fase, o que não tem. Para comprovar que é cisto, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar o estudo dinâmico de impregnação do meio de contraste venoso, tá? Então, vou mostrar uma sequência sem contraste, vou mostrar uma sequência, vamos lá, vamos botar uma portal, tá? Uma tardia, pós-contraste, e vou também botar para vocês uma subtração, né? Uma subtração da fase sem contraste com a fase portal. Vou ampliar bem aqui para vocês, exatamente para a gente ir lá no cerne da questão, né? Lá na nossa adrenal, então tá bem ampliado, tá? Então, a gente primeiro observa que essa lesão é bem hipointensa. Depois que parece que ela não impregna pelo meio de contraste venoso na fase portal e efetivamente não impregna mesmo. Então, na subtração não tem impregnação nenhuma, traduzindo como uma lesão de comportamento cístico, ok? Então, vamos voltar para a nossa discussão. Então, voltando para a nossa discussão, então, na interpretação, no relatório, o que a gente botou? Imagem ovalada, com sinal marcadamente elevado em T2, sem evidência de Elcio pelo meio de contraste venoso, restrição de difusibilidade da água, medindo tanto, localizado na adrenal direita. O aspecto é compatível com lesão de comportamento cístico / pseudocístico.
E é essa a interpretação que a gente deve ter, tá? E eu acho que algumas formas, né, de literatura acabam por confundir a gente. Uma das que eu mais gosto são, né, os algoritmos do ACR.org, mas observa como ele complica um pouquinho a vida da gente. Então eu vou ampliar exatamente aqui, ó, ATC sem contraste e a ressonância com desvio químico. Ele me diz o seguinte: se numa ATC sem contraste ou uma ressonância com chemical shift, com desvio químico, ou seja, consequências em fase e fora de fase, se eu tenho queda de sinal no chemical shift ou se eu tenho uma densidade inferior a 10 unidades Gauss, isso é igual a adenoma. E esse que talvez seja um grande equívoco. A gente já viu no nosso exemplo que é uma lesão de comportamento sístico, tá? A radiopídia também, que é muito utilizado, né, pelos radiologistas, especialmente os radiologistas de estudantes, residentes, né? Ela também complica um pouquinho a guerra, mas ela não dá 100%, mas ela gera uma especificidade extremamente elevada para densidade inferior a 10. Eu acho que não é tudo isso. A Radiology Assistant é um pouquinho mais próximo da realidade, ou seja, ela traz uma ideia de benignidade, não necessariamente de lesão adenoma ou rotular como uma determinada origem etiológica, mas a lesão é tipicamente benigna se ela tiver densidade inferior a 10, se ela tiver gordura macroscópica, se ela tiver densidade cística, ausência de realce pelo meio de contraste venoso, tá? Ou se ela tiver características de calcificação dessa forma. Tá? Então, ela, na verdade, ela não quer rotular etiologicamente, sim, ela quer dar uma ideia de benignidade, ok? E eu trago esse artigo também, que é um artigo talvez mais preocupante ainda, porque ele mostra formas atípicas de feocromostoma. E uma delas, por incrível que pareça, gente, é a apresentação do fel cístico. Tá? Então, o fel ele pode ter densidade inferior a 10, ele pode ter ausência de impregnação pelo meio de contraste venoso, né? Ele pode ter alterações de washout superior a 50%, são apresentações já típicas na ATC. Queria destacar principalmente densidade menor que 10, que é a apresentação cística do feocromostoma. É uma apresentação de uma entidade que ele pode mimetizar, né, um grande camaleão da adrenal. Ele pode mimetizar diferentes situações: presença de gordura, lesão sólica, lesão hipervascular, lesão hipovascular, lesão de comportamento cístico. Tá? Então esse é o exemplo do artigo, de um outro artigo sobre a apresentação cística de feocromossinoma, que poderia ser perfeitamente o que a gente observou. Então, o dado clínico de hipertensão ele pode modificar o nosso raciocínio diagnóstico sob o ponto de vista de uma apresentação de uma lesão menor que 10 unidades House. Então essa ideia que eu queria passar aqui para vocês. Ponto de aprendizado. Então, para responder essa pergunta, é sempre adenoma, nódulo adrenal menor que 10? Não, existem diagnósticos diferenciais e alguns são de relevância clínica, né? A gente tem, por exemplo, cisto, pseudocisto, que não tem tanta relevância clínica, mas o fel tem, tá? Então, o que significa essa lesão com densidade inferior a 10? Gente, muito provavelmente realmente é uma lesão benigna. Entretanto, e até possivelmente um adenoma. Entretanto, tá? Talvez a informação mais importante é que ele exclui doença metastática. A doença metastática ela é sólida, tá? Essa lesão não vai ter uma densidade inferior a 10 unidades. O que ela pode ser? Uma lesão mais provavelmente cística e pseudocística, como um diagnóstico diferencial. Um diagnóstico diferencial mais provável de um adenoma é uma lesão cística pseudocística, tá? E obviamente, se esse paciente tiver hipertensão arterial, tem que pensar em fel como DDX para ela, tá? Como é que eu coloco no laudo? Sugiro em especial no paciente sem queixa de hipertensão síndrome endócrina, no oleopodenso, com densidade X, eu cito a densidade, podendo representar adenoma cístico ou pseudocístico como hipótese mais viável, ok? Bom, gente, espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.